veio a hora da reunião. As pessoas foram chegando, como sempre, silenciosas e afáveis. Um senhor, conhecido carpinteiro na cidade, foi convidado à direção, o que fez distribuindo as pessoas em seus lugares, em volta de uma mesa comprida e numa fila secundária. Procedeu, como usualmente fazem os espíritas, fazendo uma pequena preleção sobre um texto do Evangelho, seguida por uma prece. À meia luz, não demorou, uma mulher visivelmente humilde, costureira de profissão, com voz bem diferenciada, tomou a palavra, deu conselhos, falou sobre temas filosóficos e religiosos, que causaram impressão ao agrimensor, único descrente da reunião. Depois de algumas recomendações adicionais, pediu aos presentes que permanecessem em preces mentais e aguardassem a presença de um espírito que desejava falar ao grupo. Momentos se passaram, até que uma luminescência se formou ao lado do senhor que presidia a sessão. A claridade foi aumentando, pouco a pouco, até que a figura nítida de Maria Rosa, a mãe de Lívia, velha conhecida de Paulo, se fez presente. Maria Rosa deu uma volta em torno da mesa, colocou-se junto de Lívia, passou as mãos em seus cabelos e falou: "Filha querida, não chore, pois este deve ser momento de alegria e agradecimento a Deus. Tuas provações estão prestes a terem fim no cadinho da carne e você retomará o curso de tuas verdadeiras tarefas na edificação do espírito." Aquele ser ali manifestado, andou mais um pouco, colocando-se em frente ao agrimensor, passou a dirigir-lhe a palavra. "Paulo, você me conhece, e estou aqui à tua frente, como prova da sobrevivência do espírito, para que você não possa negar evidência. Quero agradecer o que você está fazendo por minha filha e pelos demais irmãos aqui reunidos, no trabalho de ressarcimento das falências do passado. Os desígnios de Deus os fizeram partícipes da mesma experiência, sob o mesmo teto, no aprendizado da vida. Só falta aqui, Belchior, o dito louco, que está à porta e deve ser introduzido no recinto." Ouviu-se uma voz de alguém que cantava, em solfejos, no terreiro da casa. O dirigente abriu a porta e fez entrar o visitante, logo reconhecido como Belchior, o louco do garimpo. Maria Rosa, após a interrupção, voltou a falar. "E agora, Paulo, você ainda duvida?" "Eu estou um pouco confuso, mas prefiro acreditar que tudo isso não passa de uma projeção da mente dos presentes. Já se disse que cego em toda a plenitude é aquele que não deseja ver. Eu acrescento a esse conceito, que o verdadeiro ignorante é aquele que recusa a evidência da verdade. Eu não recuso a verdade, o que desejo é que a verdade seja comprovada pela análise científica. A análise somente é necessária quando a verdade não se faz evidente. Nem sempre as evidências são verdadeiras. Tome por exemplo as miragens do deserto. Só existe uma diferença, meu teimoso amigo: as miragens não discutem, como estou fazendo aqui. As ilusões não são apenas as visuais, podem ser também auditivas. Está bem, continue enganando-se a si mesmo, mas o nosso Arcana e seu irmão Milka, os viajores do tempo, estão aqui informando que vão fazê-lo conhecer a razão de estarem reunidos aqui, repetindo uma viagem de volta ao passado. Eu, por minha vez, recomendo que deixe a ilusão dos negócios e volte para os estudos e para o teu verdadeiro caminho. Eu agradeço o conselho, pois é, exatamente, o que desejo. Entretanto, estou em busca de uma base econômica, que me dê condições de realizar o que me recomendas." "Não, meu amigo, você já dispunha dessa invocada base econômica, mas preferiu atender os impulsos da ambição, retornando as refrigas por lucros. Não te esqueças da advertência da Maria Fiandeira, pois o dinheiro é uma boa cavalgadura, mas é um cavaleiro impiedoso. Se tu montas e tomas as rédeas, serás senhor, mas se ele te cavalga, serás escravo. Não te esqueças disso." Após mais algumas considerações,
Aquela imagem se dissipou na meia sombra da sala, encerrando-se a sessão. Belchior, que permanecera calado, aproximou-se de Lívia, tomou-lhe as mãos, fitando seus olhos grandes, que brilharam como cristais refratando a luz. A moça estremeceu, denunciando um vulcão de energias vibrando dentro de si. Belchior, como se fora hipnotizado, exclamou: Ana Teresa, que caminhos percorrestes para te encontrares aqui? Qual a força que nos conduziu, em companhia de Tuta e Roselina, para esta encruzilhada? Lívia, sem a plenitude do equilíbrio mental, o que não era próprio de sua personalidade forte e alegre, visivelmente transtornada, apenas balbuciou: É você, Elisé? Paulo, percebendo que algo de anormal estava ocorrendo, conhecendo a alegada insanidade de Belchior, aproximou-se trazendo os dois interlocutores à razão. O que está acontecendo? Nada, respondeu Belchior, somente o reencontro de personagens, revivendo o passado. Conhecendo a exaltação mental de Belchior, Paulo não se preocupou com o que dizia, procurando afastá-lo de Lívia. Retornando para junto da moça, o jovem, curioso, quis saber se ela conhecia o louco. Paulo, eu costumo ser envolvida em sonhos, povoados pela presença desse homem, entrecortado pela interferência de escravos, guardas, familiares aparentemente poderosos, no meio de uma história que não posso decifrar. Minha mãe, já em espírito, avisou-me que, logo após o reencontro com Elisé, eu deixaria as amarras da carne. Ele está aí, por isso não guardo dúvidas de que está próximo o meu desligamento do corpo físico. Paulo, antes de retornar ao mundo espiritual, gostaria de vê-lo convencido da verdade apontada pelo Espiritismo. Lívia, você, por algum motivo, está supervalorizando informações, o que é próprio dos espíritas. Esqueça isso, você está bem de saúde e vai viver muito. Quanto a este homem, é apenas mais um desequilibrado que anda por aí. Afastando-se de Lívia, o agrimensor foi abordado por Belchior. Paulo, eu não sou desequilibrado como você afirma, Ana Teresa, apenas estou em equilíbrio, num lugar do espaço e num momento do tempo, situado entre a terceira e quarta dimensão, de onde eu posso perceber os dois planos e vivenciar fatos que vocês não percebem. Por isso me rotulam como louco, mas eu tenho plena consciência de minha sanidade. Paulo não entendeu o que Belchior dizia, convidando-o para retirar-se da casa. O louco insistiu. A próxima morte física de Ana Teresa vai te convencer de que eu e ela estamos com a razão. Quem é Ana Teresa? É a sacerdotisa do passado, a nobre senhora a quem servi como guardião e como feitor e que hoje você conhece como Lívia. Paulo convenceu-se realmente que Belchior era um desequilibrado mental, apressando a saída, para o retorno à sua hospedagem, levando consigo aquela estranha pessoa. Você tem onde passar a noite? Tenho, para mim bastam a terra, o sol e o ar, pois eu me demoro no tempo e habito o meu próprio espaço. Não é isso, seu besta, eu quero saber se você tem onde dormir. Vamos comigo, vou arranjar um lugar para você passar a noite. Paulo, você, hoje ou amanhã vai encontrar a verdade e certificar-se da eternidade do espírito e das vidas sucessivas. Você ficará perplexo, quando o véu da teimosia se descortinar e fores colocado diante de tua própria história. O tempo te mostrará que todos os que te anunciaram o mundo dos espíritos, estavam com a razão. Belchior, eu não quero ouvir mais essa história de espíritos e alucinações espíritas, estou farto disso. Está bem, o tempo vai te curar dessa teimosia. Paulo arranjou uma acomodação para o estranho companheiro, recomendando-lhe um banho e uma refeição. Foi para os seus aposentos, com um verdadeiro vulcão de pensamentos convulsionando sua mente. Procurou conciliar o sono, sentindo uma verdadeira exaustão física. A espera pelo reconforto do sono parecia inútil.
A noite não tinha fim. Lá pelas tantas da madrugada, o galo repicou seu canto, anunciando o próximo alvorecer. O moço, vencido pela estafa, mergulhou num meio-termo, entre o sono profundo e a vigília. Percebeu, então, a entrada nos aposentos de Acana, o viajor do tempo, acompanhado por Milca, que se dizia seu irmão, ambos conhecidos seus de outras experiências já vividas. Arcana sorriu, fazendo impregnar o ambiente, de eflúvios de paz e reconforto. O jovem alegrou-se, sentindo um influxo de energia e confiança. Arcana, sinto-me feliz em revê-lo, mesmo que sejas uma miragem. Paulo, eu insisto em não pretender convencê-lo da realidade de minha presença, pois isso é uma tarefa tua. Estou aqui, para cumprir a promessa de Maria Rosa, levando-o a rever os passos de Olivia e suas companheiras, nas estradas do passado. Como já ocorrera antes, o agrimensor sentiu-se preso de algo assemelhado a uma vertigem, despertando numa praça movimentada, onde pessoas trajadas à moda antiga, iam e vinham, numa intensa movimentação. À direita, sobre um promontório imponente, adornado por colunatas e esculturas, para a qual afluía grande parcela da multidão. Do outro lado, uma outra edificação, com o mesmo estilo arquitetônico, rodeada por muros altos protegidos por seteiras e guardado por homens armados com lanças de pontas metálicas, completava com a primeira edificação, um conjunto, denunciando agasalhar ali, o poder religioso e político. Arcana, indicando a primeira edificação, a identificou como santuário e a segunda, como palácio do conquistador dominante. Paulo, recostado a uma grande pedra de granito, entalhada na base à guisa de banco, contemplava absorto as construções e o povo, tentando situá-los no contexto de seus minguados conhecimentos sobre o mundo antigo. Arcana, como se lesse seus pensamentos, veio auxiliá-lo. Estamos na Grécia Antiga, antes da unificação e da formação da consciência de Estado. Embora haja manifestação episódica de prepotência, predomina o gosto da massa helênica pela cultura, na expressão das artes. Por isso a Grécia será unificada e servirá como celeiro de gênios, para a renovação da humanidade nos próximos milênios. Arcana convidou o jovem a entrarem na residência do dominador de então. Lá dentro, tudo era grandioso, guardando os portais, divisórios e aparedados, o traço comum das colunatas, balaustres e capitéis, denunciando a arte de escultores, pintores e arquitetos. Numa área interna de dimensões avantajadas, nas bordas de uma fonte artificial, uma jovem, de beleza incomum, pele de tez amorenada, cabelos longos, quase lisos, uma tiara coroando o rosto oval e bem dimensionado, era servida por vasta criadagem. Arcana, apontando a jovem, informou. Esta que vês aí é a mesma Lívia, que conheces, em vida anterior. Aquela outra, ao seu lado é Lia, ambas esposas do dominador, tomadas à força de seus pais e pretendentes ao matrimônio. A escrava que comanda a criadagem é Tetê, que bem conheces. O tirano, dominador, no teu tempo encontra-se no corpo do menino Teco. Arcana calou-se por um momento, como se refletisse para continuar suas informações. Vês aquele guardião no grande portão de entrada? Sim. Ele é o Belchior, o louco, aqui encarregado pela guarda das esposas do dominador. A paixão secreta, os encontros amorosos, os crimes que cometeram, os levariam, a todos, a uma grande caminhada pelas trilhas da existência. Meu amigo, aquelas moças nos transmitem uma impressão de paz e certa candura, incompatíveis com a imagem de aventurosas a que te referes. Vamos reviver algumas cenas gravadas na memória dos tempos. Sem se dar conta das treliças do processo, o agrimensor se viu em outro cenário, onde fatos inusitados aconteciam. Viu a moça que guardava alguma semelhança com Lívia, embora mais pele de saúde exuberante,
que naquele momento atendia pelo nome de Pártanes, num dos corredores do palácio. Percebeu que o guardião, demonstrando cautelas, penetrou num dos cômodos, onde se encontrava a moça, que foi arrastada para um canto, à meia luz. Pártanes, o teu amado te aguarda entre as oliveiras, em cuja fonte estarás segura. Eu te agradeço, irei ter com ele imediatamente. Eu te protegerei, mas isso tem um preço. Qual? Eu quero, também, participar de teu leito e teu amor, mesmo repartindo-o com outros. Mais um, menos um, pouco importa, eu te darei o que pedes, desde que guardes silêncio, sob pena de seres lançado às feras. Se me deres o que peço, serei silencioso. Pártanes foi ao encontro do amante, sob a proteção de Teócrito, o guardião, mesmo conhecendo o perigo que corria sob o guante do tirano e dominador daquele momento. Arcana, o viajor, que povoava aquelas cenas, retirou o agrimensor daquele cenário, para novas informações. Deixemos Pártanes e Teócrito onde estão, com suas intrigas, emoções e falências. Eles caminharão na esteira das eras, no eterno aprendizado da vida. Veremos esses espíritos em lutas, no cenário da mensagem crística onde Lívia e Lia, serão vistas como Marta e Maria, e Teco, ou o tirano desse momento, será encontrado como Simeão, o homem que, mesmo não tenha seguido de perto o Rabi, ouvia e admirava-se com sua mensagem, no meio da turba e que, paradoxalmente, foi o primeiro a dar testemunho de sua fé, antes mesmo dos discípulos. Sendo crucificado de cabeça para baixo, para não denunciar aos soldados romanos, o paradeiro das mulheres que seguiam o Mestre, dentre elas Marta e Maria, já mencionadas. A narrativa é interessante, poderia servir como roteiro novelesco. Meu amigo, é interessante, além de ser verdadeira. A vida é assim mesmo, pois sempre o teatro imita a vida, jamais a vida imita o teatro. Eu creio que seja assim, somente desconhece o teatrólogo e seus propósitos, diante de tantas contradições e conflitos, sofrimentos, alegrias, lágrimas e sorrisos, para a encenação da vida. Esqueçamos essas considerações e vejamos Pártanes e seus companheiros, depois de viverem em Roma, nas Gálias e em outros cenários, agora presos ao período próximo de teu momento no tempo e lugar no espaço, no teu Brasil. Após alguns momentos de aturdimento, o moço se viu num sítio que lhe parecia familiar. Senhores, senhorinhas, servos, escravos e o vai-e-vem típico das grandes fazendas do ciclo do ouro. Num salão de área avantajada, uma jovem e bela dama distribuía ordens às serviçais, dando mostras de ser a figura principal daquele palco. Pouco distante, sentado numa poltrona luxuosa, entalhada em madeira nobre, um jovem examinava documentos. Desviando-se dos papéis, dirigiu-se à bela e rica senhora. Minha querida, eu pretendo outorgar cartas de alforria a todos os nossos escravos, permitindo que fiquem conosco, aqueles que o desejarem. O que achas? O gesto é nobre e próprio de tua alma prendada. Entretanto, eu acho que não devemos afrontar os costumes e a disposição dos outros senhores de escravos, oferecendo o exemplo de adesão ao temerário abolicionismo. Eu não durmo em paz, como proprietário de seres humanos. Não fostes tu quem os escravizou, já os recebestes como escravos. A aceitação do erro equivale à sua prática. Eu estou disposto a libertar os nossos escravos, e recebê-los como servidores remunerados. Se te apraz, faça-o, mas não te esqueças que eu sou tua mulher e que trouxe para o casamento algumas dezenas de escravos. Assim te peço que deixes, à minha escolha, algumas escravas, das quais não desejo desfazer-me. Liberte, apenas, os homens. Está bem, farei isso. Arcana chamou a atenção de Paulo, para as duas personagens da cena.
Elas não te fazem lembrar pessoas conhecidas? Sim, eu percebo neles, o tirano, o dominador da Grécia e Pártanis, cujas aventuras presenciamos. Seus semblantes e um certo quê, me fazem lembrar a nossa Lívia e o menino Teco. Não te enganas, são as mesmíssimas almas, em uma de suas existências. Se são almas anciãs, como você diz, se Lívia, ou Pártanis, já tocou os pés de Jesus, como pode, neste momento, séculos depois, recusar a liberdade de seres humanos, temendo em retê-los como escravos? Para a forja do espírito, milênios podem assemelharem-se a breves momentos, nem sempre suficientes para remover as mazelas da alma. Embora Maria, na passagem evangélica, demonstrasse humildade enxugando os pés do mestre com os próprios cabelos, você pode sentir, ali, que ela ainda era presa da preguiça, permitindo que sua irmã Marta laborasse sozinha, para servir um número avultado de hóspedes. Não te esqueças que a preguiça, a indolência, a ociosidade, podem ser indício de outras tantas mazelas. A evolução, meu caro jovem, é milenar e se faz passo a passo, numa graduação eterna. Muitos daqueles que serviram ao Rabi, ou aceitaram os seus ensinamentos, ainda lutam para libertarem-se de mazelas primárias do espírito. Não compreendo por que essa jovem, que me parece tão prendada, aceita libertar os escravos que são essenciais na lavra e na lavoura e se recusa a dar o mesmo tratamento às escravas, que aparentemente têm pouco peso econômico. Logo mais você compreenderá. Se é verdade o que estamos presenciando, qual o nome de hoje dessas pessoas? O jovem marido é José de Olivença e a esposa é Ana Teresa. Trocavam impressões, quando o marido, José de Olivença, se retirou e Ana Teresa, apressada, tomou o rumo de outras edificações erguidas nos fundos da casa de farinha. Arcana convidou Agrimensor para segui-lo. Num dos corredores do casario, Ana Teresa encontrou-se com outra jovem, iniciando um diálogo. Como está ela? Amargurada, tristonha, mas continua bela. Ana Teresa comunicou à interlocutora o propósito de seu marido, em dar alforria aos escravos e da restrição que fizera. Por que não permites que todas sejam libertadas, assim tornar-te-ás livre da presença dela? É onde laboras em engano, pois sendo livre, o perigo seria maior. Chame o Eliezer para mim. A moça saiu apressada, enquanto Ana Teresa aguardava. Logo mais a emissária retornou com o capataz da fazenda, um homem forte, portando o indefectível chicote, símbolo de seu poder e instrumento da obediência imposta. Arcana, chamando a atenção do agrimensor, inquiriu. Reconheces essas duas outras pessoas? Sim, se não for o Mengodo da mente, temos aí o guardião grego, cúmplice de Pártenis, ou o nosso louco, o Belchior, de parelha com a Lia, amando Teco. Isso mais se assemelha a uma novela de folhetim. Não, meu amigo, essa é a constante novela da vida, que todos vivemos na voragem dos séculos. Como se chama o capataz e a outra moça hoje? Ela é Roselina, prima de Ana Teresa, as mesmas Lia e Lívia que conheces e, ele é o atual Eliezer, que voltará no teu momento do tempo e lugar no espaço, como Belchior. É incrível, eu poderia afirmar sem erros, que o tempo é o melhor de todos os novelistas. Nem só novelista, como dizes, mas o mestre e o juiz por excelência. Ana Teresa comunicou ao capataz o que se passava e deu suas ordens. Eliezer, tenha a escravatuta bem segura, para que possamos transferi-la à noite para as minas abandonadas, colocando-a longe dos olhos do Olivença. Assim o farei, minha senhora, mas quando receberei a paga? Agora, toma o que te prometi. A bela senhora entregou-lhe uma bolsa, recheada de moedas. Falta mais alguma coisa que me prometestes? Tudo está aí, peça por peça. Não, senhora,
Na bolsa não cabe o que me prometeste e que resta como paga pelo que fiz e pelos perigos que pesam sobre mim. O que está faltando, Elisé? Redarguiu aos gritos Ana Teresa. Um breve momento de teu corpo. Você está louco? Estaríamos todos perdidos. Por um momento teu, vale a pena o risco. Jamais eu faria uma loucura dessa. Então eu libertarei Tuta, contarei tudo ao Senhor Olivense e aceitarei o castigo que vier, será mais doce que a tua recusa. Um pesado silêncio se fez. A jovem senhora dava mostras de grande conturbação, quando Rosa Helena interferiu, sem perceber que Olivença, o esposo de Ana Teresa, entrara sorrateiramente no recinto. Ana, não permita que Eliezer destrua teu corpo e tua alma. Não permitirei, jamais lançarei opróbrio sobre o meu esposo. Eliezer, furioso, ameaçou. Eu desejo as duas, ambas têm que ceder aos meus propósitos, ou levarei ao conhecimento de todos a trama que urdiram. Não esconderei também, que Roselina está utilizando o feiticeiro Calo, para exterminar você, Ana Teresa, e ter o senhor Olivença para si, tudo isso com o emprego de bruxarias. Você, além de malvado, é um louco, vou agora mesmo contar tudo ao meu esposo, pois é melhor enfrentar a sua ira, que ceder à vontade de um desalmado como você. Ana Teresa voltou-se para sair, no que foi acompanhada por Roselina. Elisé colocou-se entre as moças e o portão de saída, impedindo a retirada das mesmas. Foi quando Olivença, auxiliado por um capitão do mato que ali se encontrava, dominaram o feitor colocando-o a ferros. Ana Teresa, então, contou ao marido toda a trama urdida, para afastar Tuta, a escrava, dos caminhos do esposo, o que fizera por ciúmes. O agrimensor, que a tudo observava com vivo interesse, questionou o companheiro. Quem é essa escrava Tuta, para despertar tanto interesse? Vamos ao cubículo onde está encarcerada. Foram até lá, um quarto improvisado nos porões da casa de farinha, onde uma bela jovem resistia aos maus tratos. Era filha do pai de Olivença, com uma bela escrava negra, resultando numa verdadeira escultura humana a cabelos longos, encaracolados e brilhantes, olhos grandes e esverdeados, lábios carnudos e sensuais vestindo dentes alvos e perfeitos. Era por si, capaz de despertar interesse e acender a fogueira do ciúme. Já que estamos vivendo o epílogo de uma novela, quem seria essa bela escrava? É a boa e afável Tetê, que tanto serve a vocês. Então eu vivo hoje no meio de todos os partícipes dessa novela urdida pelo destino. Sim. Por quê? Qual minha ligação com essas pessoas? Nenhuma, apenas tens a oportunidade de rever uma lição da vida, para que aprendas. Paulo percebeu que seu interlocutor daquela visão se afastava, caminhando numa estrada de piso brilhante, até perder-se no horizonte. Sentia que não dormira, mas tinha consciência de que não estava perfeitamente desperto. A cidade já retomava a normalidade de um novo dia que se iniciava. O padeiro, com sua carroça puxada a cavalo, soava sua buzina característica, convidando as donas de casa para comprarem o pão da madrugada. Na igreja, que parecia a senhora da praça, o sino convidava os fiéis para um ofício religioso inicial do dia. As lojas, os botequins abriam, preguiçosamente, suas portas. O soldado dormitava na porta da delegacia, ninguém errava, para que pudesse exercer a sua tão ansiosa autoridade. O caminhão descia a rua para o trabalho, admirado por alguns, enquanto o jegue, dorminhoco, subia lento, indiferente ao progresso, aos teres e haveres, bastando-se com a grama seca da praça. Paulo sentou-se num banco no largo da igreja, contemplando as pombas e andorinhas que disputavam lugar na torre. As mulheres de rosário à mão, entravam, silenciosas, para a eterna troca da fé pela paz. O povo se espalhava na praça,
nas ruas e vielas, na rotineira repetição de cada dia. Todos, homens, animais e a própria natureza, pareciam satisfeitos com a rotina, sem buscas, de cada dia. O jovem refletia. Gostaria de ser assim, crer, simplesmente crer e deixar a vida fluir, despreocupado, como todo mundo faz. Quando assim pensava, percebeu a chegada de Belchior, não podendo evitar um frêmito interior, como consequência das reminiscências da madrugada. Como é doutor, está relutando em ir à missa. Está com medo de ter fé? Quase isso, Belchior, não tenho medo, o que me ocorre é a dúvida. O que é fé? Qual a religião certa, se existem milhares delas? Para que a fé, se eu posso viver muito bem sem ela? Essa postura tua, é mais de revolta, de insatisfação contra as normas religiosas que não satisfazem a tua razão. Para mim, a fé direciona e justifica o comportamento do homem. A melhor religião é aquela que satisfaz os seus anseios, proporcionando-lhe paz. Belchior, o que é Deus, para você? Deus não pode ser definido pelo limite, ele, simplesmente é, porque existe. Para mim ele é o manancial sem limites da sabedoria, do conhecimento e do bem, por isso ele é verdade. Ele não seria, também, o poder? Quem tem o conhecimento, detém o poder, pois este é consequência daquele. O que você acha da religião? Creio que a religião é útil e até mesmo necessária, como fator de bom comportamento do homem, até onde ela deixa de servir a esses objetivos, para ser instrumento de satisfação de interesses de pessoas ou grupos. O que você acha do Espiritismo? É uma religião como as outras, só que mais avançada, pois se arrima basicamente, na prática do bem, admitindo a aceitação de novos conceitos, desde que oriundos da verdade. Tem como alicerce a trilogia ciência, filosofia e religião. A ciência descortina novos horizontes, analisa, sintetiza e compara, para fazer evidente a verdade. Por isso na mensagem espírita está escrito, que nem tudo foi dito, de onde resulta que novos conceitos podem surgir, permitindo a renovação. A filosofia rasga os limites impostos ao pensamento, o que permite a tomada de novas posições e conceitos, na perseguição da verdade. A religião, assentada na verdade científica e no alargamento da concepção filosófica, direciona o homem para a prática do bem, sem coerções, sem excluir a possibilidade da renovação evolutiva. O que é evoluir, para você? Evoluir é conservar-se ajustado com os avanços das conquistas da ciência, sem perder o objetivo maior do espírito, que é a prática do bem. De forma objetiva, o que é religião? Para mim a religião é a expressão cultural e conjuntural da religiosidade do homem. E o que é religiosidade? A certeza da existência de Deus, e o anseio por sua busca. Belchior, mesmo não concordando com algumas de tuas colocações, vejo bom senso no que dizes. Por que, então, te rotulam como louco? O homem tende a rejeitar ou exasperar o valor daquilo que não compreende. A loucura é uma condição amorfa, cujos limites a ninguém é dado conceber. Quem é louco? Eu os que me acusam. O que é loucura, o meu ou o comportamento dos outros? O que é certo, o que digo ou o que os outros afirmam? O certo, meu bom amigo, é que ninguém sabe o que é loucura e quem é louco. Não te esqueças que quase todos os gênios e reformadores foram considerados loucos por seus contemporâneos, incapazes de compreendê-los. Mas você é diferente, algumas vezes contraditório e até violento. Por que isso? Paulo, eu vivo no limite entre o mundo físico e o espaço etérico. Vejo e vivo o que você não percebe, por isso pareço deslocado da normalidade. Quanto às minhas reações, até os animais reagem quando maltratados.
Gostaria de conhecer melhor esse estranho modo de viver, entre os espaços ou dimensões. Conheço tantos havidos por loucos, desequilibrados, obsediados, mas nenhum em condições de se expressar como você. Um dia, no momento certo, vou explanar para você a minha loucura, o desequilíbrio e a aparente normalidade dos outros. Eu espero esse momento. Você acredita na reencarnação? Acredito e por isso estou aqui, procurando os seres que compartilharam comigo erros e acertos no passado. Espero encontrá-los. Creio que sim. Após mais algumas considerações, saíram os dois falando sobre coisas vulgares, rua acima, na direção da casa de Lívia, pois Paulo desejava despedir-se, para retornar à sua vida, seus negócios. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Naquela casa amiga, foram recebidos com alegria, para o café da manhã. Lia já se locomovia com certa desenvoltura, após o tratamento que recebia pelas mãos de um grupo espírita e chás recomendados por tia Marta, um ser misterioso que se fazia presente de quando em quando, como se fora uma sombra. Todos falavam alegremente como velhos conhecidos, inclusive Belchior, aparentemente normal e que dava mostras de aguda inteligência e sólidos conhecimentos científicos e filosóficos. Teco comunicou ao agrimensor que já iniciara seu trabalho como auxiliar no gabinete do juiz e que este reafirmara a promessa de cuidar de seus estudos. Tudo era alegria naquele lar, onde as limitações físicas e materiais pareciam indicar o contrário. Todos eram alegres, comunicativos, otimistas, sem nenhum traço de amargura. Belchior, alegre e solto, parecia um velho conhecido, posto que nenhuma restrição lhe era imposta. Naquele modo de viver e reagir, o jovem agrimensor anotava a diferença entre os grupos religiosos, acreditando em tudo a uma fé não imposta e ausência completa de julgamentos ou preconceitos. Até Belchior, o havido por louco, ali era recebido como irmão. Deve ser gratificante ser espírita, gostaria de sê-lo, pensava o jovem. Naquele momento, algo despertou a atenção de Paulo, enquanto os demais conversavam animadamente. Verificou a semelhança de traços fisionômicos e gestos entre os circunstantes e as personagens que povoaram sua visão da noite mal dormida. Olhava para Belchior e, nele, revia o feitor. Lívia se mostrava como Ana Teresa, enquanto Lia retratava fielmente a mesma Roselina. Aturdido, o agrimensor voltou-se para Teco que se encontrava atento, envolvido amorosamente por Tetê, percebendo neles a escravatuta e o senhor Olivença. Deveria ser uma alucinação, pensou o agrimensor. Quando assim concluía, ao lado de Levi apareceu a figura conhecida de Arcana, o viajor do tempo, que em voz límpida percebida por todos afirmou: não é alucinação, aqui tens remidos, espíritos em luta consciente, pela própria regeneração. Sirva, o que vês, como exemplo para a tua vida. Vocês ouviram o que eu ouvi? Quis saber Belchior. Eu também ouvia algo, afirmou Tetê. Lívia, sorrindo, convidou Paulo para junto de si, segredando-lhe aos ouvidos. Tudo que ouvistes é verdade, foi o nosso amigo Arcana, que tu já conheces, quem o disse. Lívia, o espírita é, quase sempre, uma pessoa agradável, cuja convivência nos dá prazer pela ausência de preconceitos e cobranças, de onde resulta serem fraternos. Entretanto, o espiritismo me leva a conflitos e espantos, que me causam desconforto. Isso, porque você é preconceituoso. Eu, preconceituoso. Sim, o preconceito da falsa sabedoria, do falso conhecimento, do falso intelectualismo, que te leva aos pré-julgamentos e preconceitos, que tanto repugnas. Aquela reunião fraterna desviou-se para o trivial, dando mostras de que algo bem mais forte e não identificável os reunia ali. Belchior tomou um violão normalmente usado por Lívia,
e, com rara maestria o dedilhou, dele arrancando velhas e conhecidas melodias. Pouco a pouco armaram um coro maravilhoso, a 2 ou 3 vozes, onde se destacavam, nítidas, as de Teco e Lívia. Era um encanto, um momento de enlevo, capaz de trazer de volta o agrimensor à realidade, para expressar a meia voz. É bom viver entre espíritas, por isso, talvez seja melhor ainda ser espírita. O grupo, alegre, cantava. Cantando, espanto a dor, deixando vibrar amor. Se canto, o meu desencanto, minha dor e meu pranto, se vai. No amor, na alegria, no vibrar de cada dia, meu sofrimento, se vai. Cantando, espanto a dor, deixando vibrar amor. Era belo. O agrimensor, afeito às duras lutas da vida, sentia-se envolvido por tanta e tão sincera singeleza. Despediu-se, com os olhos úmidos, de todos os presentes. Belchior aproximou-se confidenciando-lhe: apesar de me considerarem louco, eu quero reencontrá-lo para dizer-lhe o que penso e o que sou. Eu não sei o que pensas, mas sei quem tu és, meu caro Elisé. Belchior abriu um sorriso largo, concluindo: eu sabia que alguém, algum dia, seria capaz de compreender minha loucura. Paulo voltou às suas atividades normais, procurando afastar-se o quanto pudesse, de espíritas e espiritismo. Queria mergulhar na vida, nos negócios, esquecer tudo e ficar rico. Alimentava a esperança de voltar aos estudos, pretendia formar-se advogado. Alcir, o sócio, chamou às pressas na capital. Um negócio das Arábias havia surgido, capaz de mudar os rumos da empresa para um oceano de dólares. Aquele dia, marcou a encruzilhada da vida do ambicioso e encantado agrimensor. No escritório da empresa, um brasileiro bem-falante, acompanhado por 2 americanos que arranhavam o português, o aguardavam em companhia do sócio. Este é Mr. Bro, um dos maiores compradores e lapidadores de pedras preciosas do mundo. Quer que nós visitemos sua empresa nos Estados Unidos, para conhecermos seus negócios e, no futuro, associar-se conosco, visando deixar-nos no Brasil como seus representantes. A conversa se prolongou por 2 ou 3 dias, almoços, jantares, visitas ao garimpo, amostragem de seus negócios em álbum fotográfico e filmes. Por fim, a conclusão: eram pessoas entendidas, riquíssimas, com as melhores referências, documentos vistosos, até fotos com personalidades do mundo político, inclusive com o presidente do país. Diante de tantas promessas, foi acertada uma viagem de Alcir, o sócio, aos Estados Unidos, em companhia dos visitantes, levando consigo todo o estoque de pedras amealhado em meses de trabalho e que compunha todo o capital da empresa. Paulo continuaria no campo, desenvolvendo as atividades normais de garimpagem, sem, contudo, dispor de recursos para a aquisição da produção. Aguardava o retorno do sócio, que traria, segundo as promessas, o capital multiplicado. Uma carta de Alcir, o sócio, dava conta de que visitara empresas, edifícios, fábricas, grandes e valiosas propriedades dos futuros associados americanos, acendendo as esperanças de grandes negócios e fartos lucros. Na missiva, Alcir informava que deixaria com Mr. Bro todos os diamantes, para serem lapidados e comercializados, com o objetivo de multiplicação dos lucros. O agrimensor, um tanto desconfiado, pois não era feito a grandes negócios, mesmo assim voltaria ao trabalho no garimpo, aguardando os acontecimentos. Ao descer do escritório para o almoço, percebeu uma mocinha que saracoteava numa bicicleta, fazendo misérias, equilibrando-se, ameaçando atropelar transeuntes, findando por recostar-se no pequeno veículo, na porta de um bar mal frequentado. A menina era muito bonita e estava ruborizada pelo esforço,
o que a tornava ainda mais bela. Vestido curto, calcinha à mostra, totalmente desinibida e solta. O agrimensor aproximou-se e percebeu que já a via em outras ocasiões, sendo a última na mina d'água, lá na margem do rio. Era ela, a menina Marlene, não haviam dúvidas. Como vai, Marlene? Quem é você? Não te conheço. Eu vi você lá na currutela do Pito, na fonte, não se lembra? Não, eu não me lembro de gente feia. Você é mal criada, né? Mal criada é a tua mãe. Disse o desaforo e saiu como um bólido na bicicleta velha, rangendo as peças. Todos os circunstantes riram, deixando o moço encabulado. O dono da banca de jornais amenizou um pouco o impacto. Não esquenta a cabeça não, meu amigo, essa menina é um capeta, ninguém pode com ela, o pai está para perder o juízo com ela. Parece uma potra, necessitando um peão macho para domá-la. Não é a primeira vez que ela me dá coices. No dia imediato, quando se preparava para o retorno ao garimpo, alguém bateu à porta no seu quarto do hotel. Era a Déia, a bela e famosa prostituta do garimpo. Estava magra, mal vestida, cabelos descuidados e grávida. O que está acontecendo com você, Déia? Paulo, eu preciso de tua ajuda. A moça contou com detalhes o que lhe acontecera. Embora dizendo senhora de si imune ao assédio dos aventureiros do amor, ela se apaixonara por um malandro, um desses cabeludos tocadores de viola que cantam pelos bares, entregando a ele todos os seus haveres para montarem um prometido e rendoso negócio, para iniciarem vida nova. O malandro se foi com seu dinheiro e diamantes, deixando-a grávida e sem um tostão, quase a passar fome. Agora, dizia ela, nem puta poderia ser, com tamanha pança. E o que você deseja de mim? Não sei, eu preciso de um rumo, não sei o que fazer. E tua família, onde se encontra? Eles não me aceitam, são crentes, muito exigentes, acham que eu posso perverter toda a família. Tem vergonha de mim. Você sabe ou é capaz de dirigir um motel? Sei e sou capaz, por quê? Este hotel que me hospeda, está à venda, a dona está muito doente, sem capacidade de geri-lo. Vamos comprá-lo, você será minha sócia. Como você vai pagá-lo? Eu sei que você não guarda dinheiro. Os diamantes e o dinheiro que você e a Doca me deram pelos serviços que lhes prestei, ainda estão comigo, vou devolvê-los agora. O hotel foi adquirido e entregue a Déia e sua amiga Doca, que veio a se transferir para a capital. Paulo, rememorando os fatos, se dava conta de que fora, apenas, um guardião daqueles recursos, devolvendo-os a quem os mesmos eram destinados. Comentou os acontecimentos com Doca, a pensionista do garimpo. Paulo, a cada encruzilhada da vida, encontramos lições e advertências. Em verdade, não somos donos de nada, apenas transitamos pela vida, como mordomos de Deus, que é o verdadeiro Senhor de tudo. Por isso devemos saber administrar o que nos é entregue, mas cultivarmos a resignação para quando formos despojados dos haveres que nos são confiados. O dinheiro traz a felicidade? Nem sempre, pois ele é instrumento, que pode ser bem ou mal utilizado, podendo proporcionar alegrias ou sofrimentos. Paulo, de pasta à mão, descia a rua, com o intuito de alugar uma charrete que o levaria ao aeroporto, quando, quase o atropelando, passou a menina moleque, na conhecida bicicleta, equilibrando de pé sobre a mesma. Bonita, pernas expostas, cabelos desgrenhados, alvo dos assobios maliciosos. Potra brava, como gostaria de domá-la, pensava o agrimensor. Ela sumiu indiferente, deixando no ar um quê de deboche e provocação. O garimpo estava diferente, dava mostras do apagar de ilusões. João Turco preparava-se para armar as teias de sua exploração,
em outro manchão que surgia, acendendo esperanças, como sempre, a dezenas de quilômetros dali, rio acima. A antiga pensão da Doca, pertencente, agora, a outras pessoas, degringolava-se em desmazelo. O cabaré, lugar mais importante daquele amontoado de gente, definhava, entregue a prostitutas velhas, doentes, desdentadas. Os garimpeiros iam e vinham, desalentados, como sombras esquálidas de um passado de promessas e sonhos. Paulo percebeu que o ciclo de arrufos e prosperidade terminara, na mesmice rotineira dos festejos que se exaurem no cansaço de corpos exaustos. O garimpo se exaurira, mas outro, aqui ou além, tornaria a acender o fogo das ambições. A batida d'água despejada no manchão do agrimensor e seu sócio, ainda produzia algumas pedras. Os garimpeiros, honestos como sempre o são, prestaram contas, entregando as pedras produzidas, reclamando suas participações, quer em dinheiro, ou em espécie. O agrimensor, dando sequência aos seus negócios, pretendia deslocar-se para o novo manchão descoberto, para reiniciar o mesmo sonho de riqueza fácil. Ao cair da tarde, lembrou-se de Maria, a fiandeira, decidindo fazer-lhe uma visita. Levando um moinho de café e uma moedora de carne, como presentes, o jovem foi ter com a velha amiga. Maria fiandeira o recebeu com disfarçada alegria, falando de tudo, querendo saber o que fora feito de Déa, Doca de Belchior. Depois de ouvir o relato do jovem, a fiandeira tomou a palavra. Paulo, você não deu ouvidos aos conselhos do que recebeu, cavalgou o ginete da ambição, por sorte ele te jogou ao chão. Desperta, esquece os sonhos de riquezas, toma as rédeas de teu destino e volta para os estudos. Por que você diz que eu fui atirado ao chão? Você aceitou a sedução de um grande negócio e se deixou levar pela ambição. Agora, você e teu sócio, foram envolvidos por pessoas desonestas, que levaram tudo quanto possuíam. Só te resta agora, o tempo e a experiência vivida, aproveita enquanto podes. Como você sabe disso? A voz que me vem pelo canal da mediunidade, que você tanto nega. Você acha que fomos logrados pelos americanos? Não, vocês foram logrados pela própria ambição. Eu ainda penso que meu sócio retornará com um bom lucro, pelo negócio que fizemos. Paulo, não te esqueças, você terá que remeter dinheiro, para que teu sócio possa voltar. Escurecia, com a despedida do sol escondendo-se nas montanhas, enquanto a lua teimava em compensar a ausência do astro-rei, como o dourado do luar que se espalhava sobre o amontoado de cascalho revolvido, na ânsia esperançosa do garimpo. Maria colocou a roda de fiar no terreiro, Paulo aquietou-se numa tora de madeira como assento. O último garimpeiro, teimoso, endurecido pelo trabalho e pela pobreza, voltava da cata para o repouso no rancho, ferramenta às costas, esperanças no coração, andando e cadenciando a dor que cantava. Volto, pra Maria, minha alegria, que me espera soluçando, volto, pro meu amor, pra matar essa dor, que me está matando. Aquele canto dorido, espontâneo, verdadeiro, mexeu com as entranhas do agrimensor. O garimpeiro, chorava sua Maria, gemia sua dor, ao embalo da saudade. E ele, o agrimensor, nem Maria tinha para chorar. Só a saudade do nada, do ignoto, do insondável. Aí veio a lembrança, a figura da menina da bicicleta, da cabaça d'água, da irreverência, da malcriação, a potra selvagem. Ah, se eu pudesse domá-la, talvez tivesse alguém em algum lugar para voltar. O garimpeiro cantadouro chegou. Boa noite, comadre, tem um cafezinho aí? Tem Zequinha, vai lá no fogão e tome. Ah, que bom, o doutor tá aí. Como vai o senhor? Tô bem e você? Também tô.
Foi bom encontrar-vos, Missê. Quero vender umas pedrinhas pra mandar grana para a mulher. Não estou compreendendo, Zequinha, o dinheiro acabou. Pelo menos um pouquinho Ansê compra e Ansê mesmo manda o dinheiro pra ela. Quanto você quer mandar para a mulher? Uns 50 contos, doutor, se puder. Está bem, eu mando. Me dê o endereço dela. Fizeram o negócio de diamantes na penumbra, sem lentes, sem pesos, sem dinheiro, sem um único papel assinado, só a lua e a fiandeira como testemunhas. Paulo recebeu o picoá de diamantes. Doutor, venda essas pedras por lá, se sobrar alguma coisa depois você me dá. Tomou café, fez um cigarro de palha, falou de coisas sem queixar, despedindo-se. Até mais logo, Deus te pague. O mundo é bom, tem gente como você e a comadre Maria. E saiu. Na primeira curva da estrada recomeçou seu canto, seu lamento ou sua prece, não sabemos. Volto, pra Maria. Maria fiandeira recomeçou a sua fala. É tão simples ser feliz, nós é que complicamos as coisas. É, Maria, mas a vida dura demais, muitas coisas não dependem de nós. Tudo o que existe ou acontece tem uma causa. Em nossa vida, nosso estado atual, é reflexo de nosso comportamento no passado. Não existe um tribunal punindo os homens ou distribuindo prêmios, o que ocorre é a reação a uma ação pretérita. Se plantarmos, colheremos exatamente os frutos do plantio. Paulo admirou-se ouvindo a exortação da fiandeira, expressa com tanta sabedoria. Percebeu que algo se modificava no semblante da mulher. Sua cor tornou-se mais clara, os cabelos, a voz. A impressão era de que Maria se transfigurara por completo. Surgiu em seu lugar, a figura nítida de Madre Angélica, já conhecida do agrimensor. O moço ficou transtornado, seria mais um daqueles fenômenos para aumentar suas dúvidas. Maria, ou Madre Angélica, ou seja lá quem seja, continuou falando. Paulo. A felicidade é simples, singela, solta, não exige, não acorrenta, não condiciona. Ela traz alegria, liberdade e afasta o medo. E o que é ser feliz? Ser feliz é viver em paz. E o que é necessário para alcançarmos a paz? Aceitarmos as coisas, os fatos e as pessoas, como eles são e não exasperarmos as dificuldades e aparentes necessidades da vida. Isso, em resumo, significa evitarmos os conflitos. Se aceitarmos as pessoas e os fatos como são, certamente teremos que nos conciliarmos com coisas e pessoas erradas. Se evitarmos os conflitos, estaremos concordando com isso. Aí é onde se equivoca quem pretende impor o que pensa. Aceitarmos as pessoas como são, não implica na aceitação do que pensam e, menos ainda, de seu modo de viver. Apenas devemos compreender que elas existem e têm o direito de agir como pensam, sem que façamos disso motivo de conflitos. Devemos aceitar os fatos errados ou dolorosos. O comportamento correto é compreender que eles existem, sem a reação conflituosa do revide. Se uma fogueira for acesa, você não vai negar que ela existe e, tampouco, atirar-se dentro dela para esboçar descontentamento. O razoável é negar-lhe combustível e construir o acero do bom senso. Ela se extinguirá sem propagar-se e sem destruir quem discorda. As dificuldades, os erros e desacertos, sempre existiram e existirão. O homem de bom senso pode anulá-los pelo comportamento correto, sem a necessidade do revide e do conflito. A mulher calou-se por um pouco, colocou a mão na fronte do agrimensor e continuou. Paulo, se você quiser ser feliz, aprenda a viver em paz. E para viver em paz, não alimente conflitos e evite o impulso nocivo do revide. O homem pode ser feliz sofrendo necessidades.
As necessidades primárias da vida podem ser supridas por qualquer um. Basta trabalhar, ser perseverante e honesto. Quanto às necessidades criadas e alimentadas pela fantasia, ambição, orgulho e a lascívia, elas podem ser satisfeitas, sem que se transformem em instrumento de tormentos e quedas no fosso do mal. Veja, meu bom amigo, que a quase totalidade das necessidades são artificiais ou artificiosas e criadas pela ambição desmedida do homem. As grandes e mais ferozes disputas, causadoras de sofrimentos e lágrimas, se dão pela posse do supérfluo, de coisas, haveres e posições desnecessárias ao equilíbrio primário da vida. Minha amiga, se for assim, estaria eliminada a possibilidade do progresso, do avanço tecnológico que são motivados pelo desejo do homem de avançar, conquistando novos suprimentos para a vida. A conquista de novos conhecimentos, que redundam no avanço tecnológico, pode ser alcançado sem sofrimentos e sem disputas destrutivas. Os bens que resultam dos avanços do conhecimento podem ser adequados à melhoria da vida, sem que a sua aquisição seja vetor do assolamento de ambições desmedidas, que fazem o homem sofrer e provocar o sofrimento do próximo, pela guarda do que tem e pela carência do que não possui. A sabedoria pode levar o homem a se bastar e ser feliz com o que tem e é, sem sofrer pelo que não tem e não é. Basta vencer a ambição desmedida e a lascívia que degenera. Maria, ou seja quem for você, qual é o vetor de exacerbação da ambição humana? Eu creio que é o altar que o homem erigiu ao Deus lucro. A mulher passou a mão carinhosamente na cabeça do agrimensor, completando a sua peroração. Basta ao homem a satisfação das necessidades primárias da vida, que podem ser alcançadas com simplicidade, sem assodamentos, inquietações ou disputas negativas. E para ser feliz, basta edificar a paz, evitando os conflitos oriundos do revide. Eu creio que a vida é, em si, um permanente conflito. Essa afirmação é uma meia-verdade, pois o conflito da luta pelo confronto dos contrastes, para a solução dos problemas e pela conquista de novos valores, não precisa transformar-se em revide nascedouro de porfias negativas, sejam elas íntimas ou exógenas. Evitar o revide, vencer a ambição desmedida, é meio caminho para alcançar a paz e, com ela, a felicidade. Paulo, desmonta do corcel da ambição e volta para o teu caminho, se desejas alcançar a tua edificação interior e a tua paz. Maria fiandeira, pouco a pouco retornou ao que era, no semblante e no falar. O agrimensor percebeu que algo de extraordinário acontecera ali. Sentiu uma força renovadora empolgar a sua intimidade. Tomou a decisão, agora definitiva, de atender a tantos conselhos recebidos, de retomar seus estudos. Concluiu que não poderia continuar negando a verdade da doutrina espírita, diante de tantos fatos de aceitação irrecusável que presenciara. Não seria possível negar os fatos lastreados em desculpas e explicações impossíveis de serem provadas. Iria, decidiu o jovem, ler e analisar com mais atenção e menos preconceito, os fundamentos da doutrina, que até então recusara. Foi a decisão tomada pelo agrimensor, naquela encruzilhada da vida. Já era tarde da noite, Maria convidou o amigo, para dormir ali mesmo. Doutor, apesar do luar, é mais seguro dormir aqui mesmo. Não existe conforto, mas eu ficaria feliz por acomodá-lo por uma noite. Paulo aceitou o convite, acostou o corpo cansado no colchão de palhas, mergulhando em sono profundo, animado por sonhos e reminiscências agradáveis. Reviu cenas da Grécia, que lhe eram particularmente gratas, viu Roma, suas legiões, seus Césares, esmaecidos pelo fulgor das pegadas de Cristo. Viu Ana Teresa, Roselina, a escrava Tuta e o feitor Elisé, agora imantados na figura de Lívia, Lia, Tetê e o louco Belchior. Aquelas figuras se sucederam no espelho mental do jovem, agora nos braços de Morfeu, com toda a naturalidade,
como se fossem afirmação veraz de fatos vivenciados. Por fim, percebeu a entrada no recinto, da figura do senhor de Olivença, que já vira na Grécia como o tirano de Sanos, agora vestido na simplicidade e na pureza do menino Teco. Mesmo que fosse um sonho, pensou o jovem, era bom sonhar. Ao romper o dia, após o moca quentinha, com fritada de ovos caipira, Paulo agradeceu, despedindo-se da fiandeira. Maria, gostaria de ser como você, grande em humildade, sábia na singeleza, boa e pura na tempestade de lutas e desacertos da vida. Enfim, gostaria de ser feliz como você. Paulo, você é feliz, apenas não percebe que o é. Quem tem a sabedoria para perceber o valor das coisas simples, pode ser considerado feliz, por estar desvestido do preconceito e do orgulho. Você é feliz, apenas não percebe que é. No arraial do garimpo, lavrava a desesperança, os manchões exauridos, os homens desiludidos, os ranchões abandonados, até o bordel virando tapera. A delegacia abandonada, não havia de quem cobrar a célebre carceragem. A capelinha, com o sino mudo, não havia a desobriga, sem a possibilidade das espórtulas. A congregação evangélica, cai aos pedaços, para que pregar o evangelho? De quem exigir o sagrado dízimo? Não haviam presos, pecadores e, tampouco a salvação. Até o Estado e seu coletor se foram, não havia de quem arrancar tributos. Só restou a doença, o desalento, a desesperança, que não interessavam aos soldados, ao poder, ao pastor e ao coletor de impostos. Morria ali, mais um garimpo, sepultando as esperanças dos sonhadores que se transformaram em garimpeiros. Paulo apanhou o que restava e foi caminhando para a picada que o servia como pista de pouso, onde o teco-teco aguardava para o retorno. Caminhava pensando. Por que o mundo é assim, se existe esse tão falado Deus, porque ele, sabe como deveria ser, não fez tudo certo, ordenado, perfeito? Porque os altos e baixos da vida? Porque para que a dor, a desilusão, o fim das coisas? Porque Deus não fez o mundo e o homem perenemente felizes? Será que ele cometeu um erro? Caminhava a passos lentos, como se viesse do nada, para lugar nenhum. Não havia preço ou esperança. Para onde iria? Para um novo amontoado de pessoas, de conflitos, ambições, anseios e paixões, para, ao final desaguar no nada, no abandono, na desilusão, na morte. Foi quando alguém chamou sua atenção. Era a Rosa, a última resistente do bordel, à espera do amor vendido que não vinha. Doutor, pra onde vai tão distraído? Vou embora, Rosa, o garimpo acabou. Garimpo é como a vida, nunca acaba, desaparece aqui, mas aparece ali. Isso é ilusão, Rosa, é sonho. Doutor, a ilusão e o sonho que animam a vida. Está bem, Rosa, eu vou embora e você? Doutor, eu sou da vida, por isso vou para o próximo garimpo, que vai surgir logo ali. É só ter paciência. E por que você não larga dessa vida? E por que você não larga de ser doutor? Cada um dá o que tem e faz o que sabe. Você deve estar com a razão, Rosa, até um dia. O agrimensor despediu-se e foi para o seu perigoso aeroplano, de tubos e lona, completo e totalmente desassistido. O pequeno monomotor decolou da precária pista, tentando sustentar-se no ar. Subiu, ultrapassou a formação montanhosa e começou seu entre-sai nas nuvens que teimavam em colocar-se a baixa altitude. Depois de algum tempo, o piloto, endurecido pelos perigos diários, rompeu o silêncio. Doutor, o senhor está muito calado hoje, e está com medo? Não, Filó, não estou com medo, estou preocupado com meus negócios, as dificuldades, parece que estou rolando de água abaixo.
Negócio é como poço, se um seca, abre-se outro e a vida continua. Nem sempre isso é possível, às vezes, a ferramenta acaba. Não, doutor, a ferramenta do negócio é a sabedoria, a esperteza e essas nunca acabam. Não desanime, você vai achar uma saída. O avião saltava no ar, como cabrito na pedra. O agrimensor continuava calado. Doutor, o teu calundu não é só negócio não, deve ser coisa de mulher. Pode até ser. Quem é ela? Eu vi uma menina, 2 ou 3 vezes nos arredores do garimpo. Não sei porquê, ela ficou gravada em minha mente. Agora, tornei a vê-la, várias vezes, por perto do restaurante do Grego, já mocinha, correndo de bicicleta, como se fosse um menino. Parece um capeta, mexendo com todo mundo. Ah! Eu já sei quem é, você não é o primeiro que se joga pro lado dela. Ela provoca e se manda sem dar confiança. Deve ser ela mesma, mas vamos esquecer, eu quero é resolver meus negócios e tomar um rumo na vida. Você acredita em espiritismo? Eu sou espírita praticante. Por que você é espírita? Porque é simples, não complica, nada exige, não condena, só ensina e aconselha. E os fenômenos espíritas? Se eu não posso provar nada, também não posso negar. O importante é que os espíritas fazem o bem e nada exigem, enquanto o espiritismo tem por norma apenas os ensinamentos de Jesus, que se resumem na prática do bem e no exercício do perdão. Por isso sou espírita. Filó, o piloto, falava, enquanto o tempo começava a fechar, o vento jogando o pequeno aeroplano de forma ameaçadora. Vamos dar meia volta e descer na sede da comarca. Depois de alguns sustos, desceram no aeroporto da cidade, onde moravam Lívia e suas companheiras. Na cidade, passado o temporal, começaram a estourar os foguetes e rojões. Era a animação da festa do padroeiro, aproveitadas pelos políticos em véspera de eleições e combatidas pelos evangélicos, cujas seitas se multiplicavam, transformando o evangelho em mercadoria e a religião num perfeito e acabado negócio. O povo, animado, vinha, aproveitando tudo, sentindo a alegria de vencer a rotina. Paulo e o piloto, para passar o tempo, foram assistir o leilão na porta da igreja. O leiloeiro, misto de sacristão e faz-tudo do padre, esforçava-se para alcançar maior preço pelas prendas, que iam de bugigangas a lotes de animais, não sendo raro pequenas parcelas das grandes propriedades possuídas pelos ricos herdeiros de terras. Entretanto, as prendas mais disputadas eram as leitoas e perus assados, preparados pelas moças e mulheres mais belas e desejadas, cujos maridos e pretendentes davam tudo para não permitir que os outros arrematassem a oferenda. O leiloeiro sabia disso e conhecia todas as fofocas da cidade, por isso esforçava-se para esquentar a disputa. Afinal era preciso engrossar a bolada na gaveta da igreja. Os fins, pensava ele, justificavam os meios. Chegou a hora da prenda da Guiomar, a conhecida Guigui, moça tão bonita e rica, quanto Sapeque namoradeira. Os rapazes da cidade e até da região, filhos de fazendeiros abastados, se ralavam por ela. Não eram raras as cenas de ciúme provocadas por Guigui, entre casais da sociedade. Ela namorava a todos, prometia e enganava deixando-os a ver navios. Diziam as más línguas que ela desejava mesmo, era o amor do Dr. Alarico, um jovem médico, que, entretanto, já era casado com uma bela e instruída moça. Era o disse que disse, era a fofoca, o prato predileto das solteironas e mulheres mal casadas, todas de olho grande no comportado Esculápio. O leiloeiro limpou a garganta, caprichando na oferta. E agora, a prenda das prendas, a bandeja da cobiçada e nunca alcançada Guigui, a nossa princesa. Só leva quem for rico e capaz,
mesmo que não seja rapaz. Quem se anima, quem dá mais? Dou 100. Eu dobro. Dou 500. E eu ofereço 1.500. A plateia silenciou. O leiloeiro ficou de boca aberta. Não seria possível uma leitoa assada valer mais que todas as prendas leiloadas. Guigui se desmanchava vaidosa, olhada e admirada pelos homens, invejada por muitas mulheres e dardejada pelos olhares despeitados de algumas. Maria Pintada, moça velha e feia, cuja alcunha indicava as sardas avantajadas do rosto, comentou: "O que estão arrematando, não é a leitoa, é a toa, que vai pra cama com qualquer um." A tia de Guigui, que eu vi ao lado, rebateu: "A Guigui não tem culpa de ninguém te querer, você tá com despeito, pois não acha quem te queira." Palavrão pra lá e pra cá, os pacificadores no meio, os ânimos se acalmaram, o leilão continuou. Quem arrematar, leva a prenda, e um abraço da novinária. Dou 2.000, gritou o Bolacha, filho mimado de um rico fazendeiro. Vendido, respondeu o leiloeiro. Bolacha veio receber e pagar, acolitado pelo orgulhoso pai. A plateia gritava em coro: "Abraça, abraça." Guigui levantou-se, foi auxiliar a entrega da prenda com toda a desenvoltura, e, para espanto de todos, deu um baita beijo no Bolacha. Foi um escândalo, ninguém jamais virá isso. Os beijos naqueles tempos eram objeto de furtos ou de ofertas às escondidas. Falava-se, mas ninguém via. Falou-se daquele beijo por muito tempo, mas a Guigui continuou leve e faceira, sem dar a menor importância aos mexericos. O padre falou aos fiéis, agradecendo a colaboração, abençoou a todos e, de permeio, o beijo da Guigui, que tanto rendera para as obras da igreja. Paulo e o piloto deixaram o local, caminhando pela rua, voltando para a hospedaria. Não muito distante, uma congregação evangélica desenvolvia seus trabalhos. Cantavam hinos, que levavam o agrimensor de volta à infância, pois era filho de família evangélica. O pastor iniciou a leitura de um trecho da Bíblia, seguido de suas apreciações sobre o tema lido. Falou muito, de forma eloquente e emocionada, sublinhando sempre as condenações, a perdição, o fogo do inferno, para quem teimasse em recusar o que ensinava, prometendo o paraíso para os obedientes. Depois de algum tempo, procedeu-se a coleta, e uma oração encerrando a função. Paulo, voltando-se para o companheiro, observou: porque os pastores ancoram toda a sua prédica na ameaça do inferno e na promessa do céu. Para mim, isso não importa. Se eles acreditam no céu e no inferno, eu respeito esse direito. Eu não acredito, pelo simples fato de crer em Deus, na sua sabedoria e bondade. Não posso acreditar que ele haja criado um Satanás, um inferno, para atazanar e punir seus filhos desobedientes. É mais simples, singelo e racional, ser espírita, acreditando na bondade do Pai. E esse Pai, igualaria quem procede bem ou labora no erro? Não, meu caro, ele procede com justiça, cada um colhe o que planta, é a lei dos semelhantes, a lei do retorno, é um ordenamento cósmico. Não existe punição ou prêmio, o que existe é o justo retorno, ou consequência de nossos atos. Continuou a caminhada, os dois companheiros foram atraídos pelo som de uma sanfona, acompanhando um casal de cantores, não muito distante dali. Era o trivial daquela gente, plantar e aguardar a bênção da chuva, para colher o que sobejasse das pragas e predadores, entregando a colheita pelo preço vil arbitrado pelo turco da esquina. Era o suor despejado na terra, na ilusão alucinante do garimpo. Era o olhar de esperança para o futuro risonho, que é, sempre, o presente frio e amargo, que caminha para a saudade do passado. Era a rotina, o amanhecer, anoitecer e o esquecimento da noite,
num suceder cansativo, para se exaurir na certeza da morte. Só o canto, a sanfona fanhosa, o pandeiro surrado, arrancava da alma simples daquela gente, uma alegria passageira, na canseira do arrasta-pé e na provocação do relabucho. Os cantores cantavam, quem se atrevia, dançava. Nheco pra quê, nheco pra lá. Dá meia volta, venha pra cá. Chega a morena, não vale a pena me desprezar. Balança as cadeiras, nega faceira, vamos dançar. Nheco pra aqui, nheco pra lá. Meu amigo, disse o agrimensor, não sei como essa gente ainda canta e se diverte. Não te esqueças que a felicidade é simples, o homem é quem procura complicações para se tornar infeliz. Eu não creio que essa gente possa ser feliz, atolada neste mar de ignorância e carências. O teu equívoco é pensar que as tuas carências são as mesmas deles, e que a tua verdade se equipare à dessa gente. O que você acha que é carência? Carência, ao meu entender, é a falta de algum bem ou valor, essencial à normalidade da vida. Os bens ou valores que não são essenciais à vida, deixam de ser carências para se transformarem em exigência de supérfluos ou, até mesmo, em luxúria. Quer dizer que você entende que o que supera as necessidades primárias da vida, como comer, morar e vestir, é pretensão supérflua. Se fosse assim, o homem deveria permanecer nas selvas, onde existe comida, cavernas, sem a necessidade de roupas, em estado selvagem. Você está radicalizando a questão. O que eu afirmo é que as verdadeiras necessidades são aquelas que dizem respeito às exigências básicas e fundamentais da vida. Mesmo estas devem ser consideradas de forma natural e suas soluções devem ser alcançadas, sem exasperações. As necessidades que eu considero supérfluas são aquelas que não são essenciais, mas que, ao meu ver, podem ser usufruídas sem que, para isso, o homem sofra e faça sofrer. Você poderia dar um exemplo prático dessa afirmação? Claro. A quase totalidade dos objetos, mercadorias e produtos expostos nas vitrines, oferecidos por vendedores espertos, são absolutamente desnecessários. Entretanto, não é raro encontrarmos pessoas suspirando, lamuriando ou sofrendo o peso e o aviltamento da dívida, pela sua posse. Quantas pessoas se tornam escravas da dívida, para satisfazer o suprimento de uma carência gerada na fantasia ou na luxúria? Um par já entrado em anos, passou rodopiando, esquecido de idade, da pobreza e do mundo, enquanto outros, de jovens, se esfregavam, umbigo no umbigo, tentando afogar ou esconder, sem sucesso, o desejo da carne. Os cantadores cantavam, a sanfona gemia, repetitiva e fanhosa, o pandeiro teimava, a poeira levantada pelos dançarinos, e a luz sovina do lampião, escondiam as emoções explícitas daquela gente. Era gente simples, pensavam, amavam, viviam. Filó, o piloto, arrematou. Está vendo, Paulo, eles são felizes, não sofrem pelo que não possuem e nem podem ser, e estão satisfeitos com o que possuem e com o que são. Se essa tese for verdadeira, o mundo fica onde está. Eu creio que é a ambição que empurra o homem para a frente. Você confunde ambição com o desejo inato do homem de progredir, avançar, melhorar. A ambição é doentia, caracteriza-se pelo desejo sofrido da posse de valores, além dos limites, o que redunda em sofrimento. Já o progresso, o avanço, a melhoria, além de denunciar sabedoria, é saudável, estimulante, por se arrimar na busca da verdade. Filó, em alguns momentos você se assemelha a um sábio. Já que você se referiu à verdade, o que, de fato, vem a ser ela? A verdade absoluta, que é o conhecimento absoluto, está fora da métrica humana, pois se confunde com a energia absoluta, que é o próprio Deus.
Já a verdade humana, para mim, é relativa e se define por ser a expressão do conhecimento atual adequado ao fato. Se o fato se modifica, ou se torna melhor conhecido pelos avanços da ciência, a verdade conhecida também tomará novas formas e conceitos, adequando-se às novas circunstâncias. Por isso se diz, tudo no mundo é relativo. Você, ao seu entender, poderia exemplificar o que diz Paulo: dois grupos de ordenamento efluem da energia absoluta, o Deus. O primeiro se refere às leis primárias, que regem o ordenamento geral e que, por isso, não podem sofrer a intervenção de nenhuma outra vontade, nem mesmo da fonte original da existência. O outro grupo refere-se às leis secundárias, que podem sofrer o peso do arbítrio. As leis primárias dizem respeito ao que, ou existência e, as leis secundárias, se referem ao como, ou maneira de existir. Seguindo esses princípios, o homem não pode interferir na sua existência, por escapar do seu arbítrio, leis primárias, mas pode interferir na maneira, ou no como existir, segundo o seu arbítrio, leis secundárias. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desse entendimento resulta que a verdade absoluta escapa ao arbítrio e à métrica humana, por ser infinita. Já a verdade relativa, refluente dos conceitos humanos, sofre o arbítrio do homem e pode sofrer mutações de acordo com os avanços da ciência. Por exemplo, foi uma verdade ensinada e aceita e, até mesmo imposta, que a Terra era o centro do sistema planetário. Veio a ciência, provando que o Sol, e não a Terra, é o centro de nosso sistema, fazendo a verdade relativa anterior ser substituída pela verdade relativa posterior. Assim foi com a circulação do sangue, a geração espontânea, a gênese da vida e o será sempre, até que o fato seja absoluto e se adeque a conceitos absolutos. No atual estágio do conhecimento, a verdade pode ser definida como conhecimento atual, adequado ao fato conhecido. Por isso, a verdade humana é relativa. Filó, eu não sei se você é um piloto filósofo, ou um filósofo piloto. O certo é que, com ou sem razão, me parecia estar acima do que aparenta. Onde aprendeu tanto? Por incrível que pareça, eu aprendi alguma coisa, exatamente no meio de pessoas humildes. Onde está essa escola? No Centro Espírita. Você não acredita no Espiritismo? Eu confesso que já me sinto vencido por essa doutrina, que tanta repugnância me causa. Meu amigo sábio não recusa o que desconhece, a sabedoria o leva à análise, para um convencimento racional. Você não pode negar um fato, pelo simples desconhecimento de sua origem. Analise o Espiritismo, quanto ciência, filosofia e religião e, certamente, os fenômenos aparentemente inexplicáveis se tornarão claros e razoáveis. A dona da casa aproximou-se dos dois amigos, convidando-os para entrar. Ora viva, doutor, o senhor por aqui. Vamos entrar, tomar um cafezinho. E você, Filó, o avião enguiçou? Riu desembaraçada, arrastando os dois para dentro da casa simples, de chão batido. A mesa era farta, biscoitos da região, de polvilho, queijo da fazenda, brevidade, bolo de arroz e outras coisas típicas. Café, leite, pingue e o inevitável licor de jenipapo ou caju. Era um entre-sai danado, um come, bebe, e cospe sem fim, um disse que disse, desmedido, uma animação sem freios. Aquela gente parecia querer exaurir ali, numa única noite, todas as emoções, sonhos e esperanças, esquecidas do ontem, desinteressadas pelo amanhã, aferrados no hoje, agora, já. Eram felizes, no desapego dos limites. Vá dançar, doutor, vá esquecer que é doutor, que é sabido, que é rico, para ser feliz. Eu não sou doutor, não sou sabido, não sou rico e não sei dançar. Então vá ser feliz,
Vá dançar. Eu não sei. Falar, coçar, dançar, é só começar. Começa, você vai ver que é bom esquecer. O Filó já estava volteando pelo salão, olhando de lado, debochando do agrimensor. A dona da casa, mulher quarentona e fornida, arrastou o agrimensor para o meio dos dançarinos, atracou-se com ele e cochichou no ouvido. Mexe pra lá, mexe pra cá, finge que sabe dançar. Quanto mais apertado menos erra e mais aprende. E o teu marido, não tem ciúmes? Ele está atracado com a comadre, não tem tempo e nem precisão de ciúmar. Mexe, seu besta, mexe que é bom. É bom mesmo. É bom, mas o que tem começo, tem fim. Eu vou entregar você para Nina, minha filha, ela vai tirar tua encabulação. A mulher chamou a filha, que se mexia servindo as pessoas, aqui e ali, entregando-lhe o jovem, como se fora um troféu de caçada. Toma Nina, tira a vergonha dele. A moça, mais saliente e atrevida que bonita, virtualmente atracou-se com o moço, esfregando-se nele sem nenhuma preocupação. Aperta, meu nego, quanto mais aperta, melhor é a dança. E o povo? Ninguém olha, cada um tá apertando a sua e a cachaça faz o resto. A moça se atirava cada vez mais desenvolta. A mãe olhava, aprovando tudo com um sorriso quase safado. Estou cansado, Nina, quero beber alguma coisa. Então vamos. A moça, quase como vencedora, arrastou o agrimensor para um canto, pouco iluminado pela sovinice do lampião de querosene, trouxe um licor e recomeçou o ataque. Depois de algum tempo, o agrimensor não suportou mais o assédio. Nina, você não acha isso errado? Só é errado o que é forçado ou prejudica os outros. O que se faz de gosto, não tem nada de errado. Estranha filosofia, pensou o moço. Mesmo assim, despediu-se, convidou o Filó e se foram. No dia seguinte, em pleno voo de retorno à capital, dia limpo sem nuvens, céu de brigadeiro, como diziam, os dois amigos, inicialmente silentes, começaram a trocar impressões. Você acha que aquela gente é feliz? Acho que são felizes ao seu modo, hoje estão esquecidas de nós, vivendo a rotina de cada um e a sua rotina, sem amarras nas frustrações do passado, suas ilusões enganosas para o futuro, presos, apenas, aos fatos e às exigências do presente. Vivem e deixam viver, não se atrelam aos limites impostos pela discutível moral da civilização, por isso são desatrelados, livres, felizes. Meu caro piloto filósofo, o que é moral para você? Para mim, moral é uma decorrência dos limites impostos pelos costumes, valendo dizer, impostos pela cultura de cada povo. Para o dito civilizado, é imoral andar despido, para o silvícola, é imoral cobrir o corpo com vestimentas. Para certas culturas orientais, a monogamia é sinal de fraqueza e ausência de sabedoria, enquanto a poligamia é sinal de poder e sabedoria. Aqui, a virgindade é sinal de zelo e pureza, entre outros povos, e mácula que deve ser desfeita por um especialista, para que a noiva possa ser entregue ao noivo. Desta forma, meu amigo, a moral é um conceito relativo à cultura e costume de cada povo e de cada momento de sua história. Sendo assim, a moral cristã também é relativa. Quanto à forma, ela é relativa, pois foi dirigida na linguagem adequada àquele momento. Entretanto, ela é eterna, quanto à essência, pois direciona o homem para a busca da verdade. Em que se alicerça a moral espírita? Como renovação da mensagem cristã que foi obliterada pela ação e interesses humanos, a moral espírita, quanto à forma, se direciona para a prática do bem e, quanto à essência, é adstrita ao respeito às leis eternas, que emanam da sabedoria absoluta, que é Deus. Filó, eu não sei se creio no que você diz, mas fala com tanta singeleza,
que me leva a pensar um pouco mais sobre o tema. Paulo, sem nenhuma imposição, se você desejar, eu o convido para irmos ao centro espírita que frequento. Eu irei com prazer. Na capital, o agrimensor certificou-se da degringolada de seus negócios, tomando a iniciativa de recomeçar a vida, voltando aos estudos como sempre o desejara. Ao amanhecer, quando se preparava para ir ao trabalho, percebeu a presença de uma mocinha recostada ao portão. Era ela, a menina mal-criada do garimpo, da bicicleta, do deboche. Aproximou-se e percebeu que ela deixava rolar lágrimas assemelhadas a pérolas, que corriam soltas e sucessivas, sobre a pele aveludada. Era ainda mais bela chorando. Por que está chorando? Querem casar-me à força com um homem que mal conheço. Quem está tramando essa maluquice? Eu acho que é minha madrasta que está metendo isso na cabeça de meu pai. Ela quer ficar livre de mim. Obedeça a teu pai, talvez você venha a ser feliz. Não, eu vou fugir. Para onde? Pro inferno. Você continua mal-criada e respondona. Se for pro inferno, não te esqueças de me procurar lá, pois eu acho que vou pra lá também, segundo as ameaças que me fazem. A mocinha saiu, dando de ombros, saia curta, bamboleando as cadeiras, provocante e bela. Filó contou ao agrimensor quem era aquela menina e o destino que tomara no torvelinho de um casamento negociado. Anos mais tarde, o agrimensor reencontrou aquela menina, agora mulher e mãe. O destino escreve a sua história, a revelia dos homens e suas paixões. Algum tempo passado, um grupo de senhoras liderado por uma cinquentona bem falante, bateu à porta do agrimensor. Podemos entrar? O que desejam? Queremos falar-lhe de algo muito sério para o senhor. Pois entrem e estejam à vontade. Nomes trocados, amabilidades para lá e para cá, a líder do grupo iniciou sua pregação. Trazemos a mensagem com o plano de Jesus para a salvação de tua alma. Mas eu não acredito nisso. Por isso mesmo, para fazê-lo acreditar e ser salvo é que estamos aqui, com a palavra de Deus. E falou, falou e falou, citou versículos e mais versículos da Bíblia, num linguajar de refrão decorado, insistente, cansativo. O Senhor precisa ler a Bíblia. Trazemos aqui um livrinho com trechos extraídos dela, devidamente interpretados. Olha, minhas amigas, eu leio constantemente a Bíblia e, por isso mesmo, acho que ela não é a palavra de Deus, mesmo porque Deus não é o homem para sair por aí escrevendo besteiras. Não diga isso, é pecado. Maior pecado cometeram vocês porque falam mas não respeitam o que está escrito na Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35 está escrito: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Pelo visto, minhas amigas, vocês querem ensinar aquilo que não cumprem. Não tenho raiva de mim, eu, apenas, acho que a Bíblia era um livro humano, cheio de coisas boas, edificantes e corretas, mas contendo erros e equívocos como esse que lemos, pois eu acho que a mulher não pode ser proibida de falar e pensar e de participar da vida, como ensina o livro dito sagrado. As mulheres se foram, de cara fechada, mal despedindo-se do jovem agrimensor. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. O retorno de Lívia. Na esteira do tempo, os fatos vão tomando coloração diferente, transformando-se ou esmaecendo em seus valores. As pessoas, suas dificuldades e paixões, transmutam-se a cada momento,
reacendendo sonhos, preocupações ou desalentos. É a vida cedendo lugar à morte e, esta, alimentando a vida, num ciclo eterno de mutações. Lia, com a assistência de um grupo espírita, alcançar a cura, readquirindo o vício próprio de sua idade. De auxiliada e protegida, passou a auxiliar TT na proteção a Lívia. Com os conhecimentos que tinha, passou a participar ativamente das atividades sociais, tornando sua presença quase obrigatória em todos os eventos da comunidade. Seguia alegre, radiante, dividindo com as amigas as alegrias de sua nova vida. Bondosa e solidária, fazia questão de levar Lívia, em sua cadeira de rodas, para que participasse de todos os acontecimentos. O único médico da cidade, um cinquentão ainda fornido, proprietário da pequena e modesta casa de saúde, viúvo de alguns anos, interessou-se por Lia, que ao ser cortejada, sentiu renascer o vício do amor reprimido. Teco, seu filho, acompanhara o magistrado que fora transferido para a capital e que se esmerava no cumprimento da promessa de educá-lo. Lia, remoendo os pensamentos, concluía que seria bom corresponder aos galanteios do médico, na esperança de encontrar um companheiro. Depois de alguma hesitação, decidiu confiar os acontecimentos às amigas. No café da manhã, Lívia fez suas considerações. Lia, algo de especial está acontecendo com você. Vejo-a mais reflexiva, com um quê de preocupação. O que está acontecendo? É mesmo, acudiu TT, você está diferente. Olha, minhas amigas, de fato eu estou confusa. O Dr. Lico me propôs casamento e eu não sei o que fazer. Você ainda tem dúvidas? Ele é bom, honesto, caridoso, bem aparentado. O que você quer mais na vida? Lívia, eu tenho medo, penso no Teco. Ele vai ficar feliz sabendo disso. O Dr. Lico o admira muito. TT interferiu na conversa. Vá correndo aceitar a proposta dele. Nenhuma mulher nesta cidade enjeitaria aquele homem para marido. A proposta foi aceita. O casamento foi aguardado como o acontecimento mais importante da cidade. Paulo e o Dr. Teófilo, o velho magistrado, foram convidados e, com eles veio o Teco, já bem talhudinho e bem vestido. Todos da cidade e vizinhança compareceram ao ato, emprestando uma certa pompa à cerimônia. Após o casamento, Lia integrou-se à vida do esposo, passando a auxiliá-lo como enfermeira na casa de saúde. Era dedicada e prestimosa, cuidando dos pacientes com desvelo. Não havia na cidade, uma casa, uma família, onde o Dr. Lico e sua esposa Lia, não houvessem entrado prestando socorro. Eram solicitados por políticos e politiqueiros, para ingressarem em partidos políticos, dado o prestígio de que desfrutavam, convites sempre recusados com delicadeza. Lia, pouco a pouco levou o marido a conhecer e aceitar a doutrina espírita. A vida continuava na rotina de sempre, a mesmice, o tempo passando lento, a espera indefinida, a esperança além dos horizontes. Foi quando a Modorra foi vencida pela tragédia. O Chico Berro fora tocaiado e trazido às pressas para as mãos do Dr. Lico, que se entregou ao socorro com desvelo, auxiliadas pela bondosa Lia. Muitos dias passou o fazendeiro entre a vida e a morte. Na cidade, a grande maioria odiava aquele homem, alguns desejando, mesmo, a sua morte. Acácio, fazendeiro confrontante do Chico, após a última notícia, desabafou. Bem que ele poderia morrer e ir pro inferno. Não diga isso, homem, Deus é quem sabe das coisas, repreendeu a mulher de Acácio. Maria, vasilha ruim não quebra, chumbo costuma engordar gente ruim. Cala essa boca, pra não ser castigado. Dias e noites se sucederam com o Dr. Lico e a esposa à cabeceira do fazendeiro, até que os ares da melhora começaram.
Chico começou a tomar conhecimento dos fatos e a avaliar o auxílio e dedicação que estava recebendo. Já um pouco melhor, questionou o médico. Doutor, eu vou escapar? A fase mais difícil já passou. Se não houver uma infecção, acho que você vai ficar bom. Em dado momento, na ausência do médico, Chico chamou Lia para perto de si, tomou-lhe a mão e perguntou. Dona Lia, você não foi a mulher do Quito? Lia precipitou-se nas brumas de um passado tenebroso, pela recordação provocada. Refeita, tomou forças e serenidade para responder. De fato, seu Chico, eu fui a esposa do Quito, mas isso já passou. Não, para mim não passou. Nunca pensei que existisse gente como você, pois, pelo mal que lhe fiz, poderia deixar que eu morresse. Eu vou devolver as terras que eram de vocês, só não posso devolver a vida do Quito. Seu Chico, esqueça tudo isso, não queremos nada, muito menos as terras. Se quiser me fazer um favor, esqueça isso. Chico Berro, o abrutalhado e violento fazendeiro, sentiu, talvez pela primeira vez, as lágrimas rolarem, enquanto Lia colocava o soro em sua veia. A vida é assim, a mão que bate, fere-se, a mão que acaricia, perfuma-se. A vida continuava alegre e feliz, para aqueles amigos, que sabiam valorizar mais os verdadeiros dons oferecidos pelo Pai, que os passageiros e imediatos valores materiais. Lia, era a esposa dedicada e enfermeira querida pelo povo. TT, humilde, sábia e doce, desdobrava-se no zelo a Lívia e no trabalho assistencial no centro espírita. Lívia, embora presa às restrições da paralisia, participava de tudo, locomovendo-se em sua cadeira de rodas, chegando a fazer palestras sobre temas espiritualistas, no centro e em cidades vizinhas, onde era ouvida com agrado. As três amigas e o menino Teco, eram exemplos vivos de vitória sobre dificuldades, pela força da perseverança e da fé. Paulo retornou para uma visita a Lívia e suas companheiras. O sol se punha, escondendo-se na proteção das serras, anunciando o luar da lua cheia, no silêncio da noite que se aproximava. Paulo seguia, rua acima, ruminando seus pensamentos. Como seria bom viver em paz, satisfeito com a vida, no cimento da fé e na ausência dos atritos, nos torvelinhos das ambições e da ganância e do lucro. Deve ser bom viver como Lívia e suas amigas. Perto de casa, como de outras feitas, ouviu o melodioso coro das moças, repetindo as mais doces canções, as mais ricas do cancioneiro popular. Repetiram o luar do sertão, a tristeza do Jeca, a asa branca, assum preto e a inevitável Índia. O jovem, batido pelas reflexões, como já o fizera outras vezes, sentou-se nas raízes da frondosa árvore que vicejava à frente da casa, para não interromper e deliciar-se com o canto. Foram momentos valiosos para o agrimensor, revivendo emoções que não poderia reprimir. Sentia que algo lhe faltava para respirar plenamente, os haustos da vida. Seria o amor? Uma voz interior, como se fora um vulcão em borbotões, empolgou a sua mente. O que te falta é a fé. As moças arrematavam cantando. Não sei se é sucesso, se é atraso ou progresso, para chegar à riqueza, depredar a natureza. É o progresso, matando a natureza, acabando com a beleza, do meu sertão. É o sucesso, nas asas da avareza, na ambição da riqueza, sufocando o coração. Não sei se é sucesso, se é atraso ou progresso, para chegar à riqueza, acabar com a natureza. Paulo não resistiu, entrando na casa, onde foi recebido com a costumeira manifestação de alegria. Conversa animada, café servido, veio a noite dourada pelo luar. Passado algum tempo, chega o Belchior, visivelmente agitado. Boa noite, peguei todos juntos, quero falar com vocês, disse o inesperado visitante.
Entre Belchior, AK1C, vamos assistir à reunião, depois você dirá o que deseja, observou TT. Era o dia da reunião espírita semanal que realizavam na casa. Os outros companheiros, membros do centro espírita, começaram a chegar, perfazendo um número aproximado de 15 pessoas. Organizada a mesa, cada uma em seu lugar, uma senhora abriu os trabalhos, como sempre fazem os espíritas. Paulo percebeu nitidamente a presença da Madre Angélica, envolvendo o corpo de TT, que levantou-se, convidou Belchior para sentar-se numa cama no quarto contíguo, onde colocou as mãos sobre sua cabeça pedindo a retirada de seres invisíveis. Belchior caiu em profundo sono, quase imediatamente. TT, envolvida por Madre Angélica, voltou ao seu lugar, fez uma preleção edificante, concluindo por afirmar: a espinha dorsal da doutrina espírita é a prática do bem, que é, em síntese, a manifestação de Deus. A seguir fez-se silêncio tumular. A penumbra foi vencida pouco a pouco por um foco luminoso, que envolvia a figura de um ancião, do qual se destacava o olhar firme e penetrante. Paulo, já feito aqueles fenômenos que atribuía às emanações da mente, reconheceu a figura de Arcana, velho conhecido seu. O ser materializado falou: Paulo, a tarefa que tens pela frente está no momento de ser iniciada. Que tarefa é essa? Volta para a capital, os fatos, os acontecimentos e as circunstâncias indicar-te-ão o caminho. Arcana, já que me destes tantas informações, no passado, poderias, hoje, dizer-me quem é e o que faz o Belchior. Paulo, um dia não muito distante, eu vou ajudar o próprio Belchior a contar a sua história, que tem liames verdadeiros com os irmãos que compõem esse grupo. Arcana despediu-se e desapareceu na penumbra da sala. Lá fora, a lua se assemelhava a uma joia adornando a morenice da noite. Paulo caminhava de volta para o hotel, ouvindo suas próprias passadas no carvalho batido no leito da rua, como se fossem palavras revivendo o passado. Quantas vezes já fizera aquele trajeto, pensando em mudar o rumo de sua vida, entretanto ali estava, como preso atrelado aos liames do destino. O curiango, aquele pássaro notívago, mentiroso na promessa, como se fora um mestre da política, gritava no cerrado que circunda a cidade, repetindo a promessa do amanhã eu vou. A coruja, agorenta, gargalhava na torre da igreja, causando arrepios nos supersticiosos e justificado medo às ratazanas que caçava. O amante furtivo era denunciado em suas escapadelas, pela irreverência do cão vadio, certamente frustrando a doce e perigosa experiência do amor esquivo e proibido. Assim, era, é e será a vida, um embalo de emoções, sonhos, esperanças e frustrações, para, afinal, desaguar na certeza fria do túmulo. O agrimensor, andando, como de outras feitas, ouvia a viola e a canção do Tito da Viola, o amante plural de pacientes e conformadas mulheres. Ele, elas e a multiplicada prole, cantavam. Mata a solidão, no esquecimento da paixão, no balanço da vida. De fato só vale a pena, o abraço da morena, o amar e ser amado. Deixe o sofrer de lado, esqueça a dor, a solidão. Afoga teu coração, no amar e ser amado. Mata a solidão, no esquecimento da paixão. Tito cantava, o agrimensor se ia, sem saber para onde, acorrentado ao seu destino. Na capital, o dia amanhecera amormaçado, como se pronunciasse algo desagradável. A campainha chamou, Paulo foi atender. Em sua frente estava o Teco, já rapazola, destacando-se pela indumentária perfeita e bem acabada. Agora ele era assistido pelo antigo magistrado e, mais, pela mãe do seu marido, o doutor Lico. Era um belo moço, uma promessa que o futuro não desmentiu. O agrimensor, alegre, o convidou a entrar.
Que alegria vê-lo tão bem apessoado. Quais são as novidades? Dr. Paulo, trago más notícias. A nossa Lívia, de acordo com as informações do Dr. Lico, está prestes a deixar a vida e pediu que fôssemos vê-la pela última vez. De imediato tomaram as providências para irem ao encontro da amiga, o que fizeram em pequeno avião fretado às pressas. A cidade acompanhava com tristeza o desenrolar da doença da moça. O Dr. Lico fazia o que podia, sentindo que os seus recursos se mostravam impotentes diante da morte. No leito, Lívia sentiu esvair de suas energias vitais, enquanto o dedicado médico injetava algo na veia, alimentando a esperança extrema. Paulo, a tudo atento, percebeu que Lívia levantou-se do leito, como um ser etérico, deixando inerte o corpo físico, como se fora uma roupa abandonada. Colocou-se de pé, olhou seu próprio corpo, sorriu para o agrimensor e deixou escapar uma prece audível para o jovem. Pai, eu agradeço a oportunidade da experiência vivida neste corpo, do qual tua bondade permite libertar-me. Arcana, espírito secular, auxiliar do progresso do homem na terra, chegou-se ao lado daquele ser recém-liberto, enquanto Maria Rosa postou-se do outro lado, deixaram os aposentos, de mãos dadas, caminhando para o ignoto do ser e do existir. O Dr. Lico tentava reanimar o corpo. Paulo interferiu. Doutor, o duplo etérico, ou o espírito de Lívia, já deixou o corpo, ela não vive mais. Como você sabe? O agrimensor calou-se, nem ele mesmo acreditava no que presenciara. Olhou e percebeu que Tete observava tudo, sem uma única lágrima. Você não chora a morte da amiga? Eu não choro a morte, pois ela não existe. Eu me alegro com a verdadeira vida aqui, agora, ela volta a viver. Estranha gente, não se atemoriza com a morte e desprezam a dor, sem perder a tranquilidade da fé, pensava o agrimensor. Gostaria de ser espírita, talvez até já seja, sem a confissão da fé. E assim a vida seguiu no seu desenrolar para todos, e o agrimensor seguiu seu destino de estudos, filosofando em todas as experiências vividas e aprendidas até aquele momento. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.